Olá, eu sou Cristina Botalo e esse é o Cores da Cris. Hoje eu vou gravar um Dicas do Ateliê que foi muito solicitado, muito requisitado, assim, inúmeras perguntas. É um tema que gera muitas dúvidas, como pintar, né? Com que tintas pintar? Plástico, vidro e porcelana. Muitas pessoas me perguntam, né, quais tintas podem ser usadas nesses materiais e de fato são materiais mais difíceis de trabalhar e que geram muitas dúvidas. E por que eles são difíceis, né? Porque eles são impermeáveis. O que quer dizer isso? Plástico, vidro, porcelana, ó, essas peças que estão aqui, metal, são materiais que não têm aderência. É uma diferença bastante grande, por exemplo, dos materiais como cerâmica, tá? E madeira, ou papelão, ou tecido, ou tela. Esses materiais, né, a cerâmica natural, ou barro, né, como o pessoal chama, a madeira, o tecido, são materiais permeáveis. Eles têm uma porosidade natural, eles têm espaços, né, para serem preenchidos por ar ou por líquidos. Portanto, as tintas nesses materiais aderem muito facilmente. Para pintar papel, madeira, barro natural, argila, cerâmica ou tela, você pode usar praticamente qualquer tipo de tinta. Mas voltando a falar de plástico, vidro e porcelana, que é o foco desse vídeo, como eles não têm essa aderência, as tintas elas ficam somente na superfície. Teoricamente, a gente poderia pintar esses materiais com qualquer tinta que você possa colocar sobre uma peça, ela serve para aquela peça. O problema é que você vai pintar no vidro, no plástico, na porcelana, se você não usar o material correto, olha só o que vai acontecer. Eu pintei esse vidro, ó, vocês estão vendo, eu fiz uma florzinha bem basiquinha, uma margarida, e eu usei tintas acrílicas decorativas foscas. Agora eu vou pegar aqui uma esponja que está úmida com água, tá? Uma esponja com água. E vou passar aqui, olha só o que vai acontecer. Tá? Vocês estão vendo que a tinta sai. Ela sai completamente. Tem um pouquinho de detergente aqui na minha esponja. E ó, gente, mesmo se eu não passar a esponja, se eu vier só com um papelzinho, eu vou conseguir tirar completamente a tinta do vidro. Tá? Vocês estão vendo, ó? Vai sair completamente. Então, o que a gente pode fazer nesses casos? A gente pode usar uma tinta específica, e existem tintas específicas para esses materiais, ou a gente tem que preparar o material antes de forma adequada, né? Usar uma base para segurar melhor a tinta e usar um verniz depois para segurar a tinta também, tá? Então, o que existe no mercado de tintas específicas para pintar vidro? Existe uma clássica que é o verniz vitral. Tá? O verniz vitral, que eu usei nesse trabalho aqui, tá? E usei nesse outro que é vidro, ele é uma tinta que tem um nome, já diz tudo, verniz vitral. Ele é uma tinta que é um verniz também. O que significa ser um verniz? Ele tem transparência. Vocês estão vendo aqui, ó, eu vou até tirar os clipes, porque esse quadro ele tá com um fundo, ó, de papel. Aqui é o vidro sem o fundo. Vocês estão vendo que ele é totalmente transparente. É uma tinta que fica na superfície, ele vai aderir bem após uma secagem completa por 24 horas, mas ainda assim, por ser um material, né, porque o vidro é um material impermeável, é um trabalho que está sempre sujeito a estragar. Então, se você usar um material de metal, ali uma espátula, você vai riscar a pintura, porque não teve como a tinta penetrar no vidro. O único jeito de você pintar o vidro e a tinta ficar permanente é usar uma tinta que vai ao forno, é usar uma tinta que precisa da queima para que ela vá fundir com o material. E aí é uma técnica completamente diferente, são materiais específicos. O forno vai até 700, 800 graus, é outro processo. Uma outra tinta que pode ser aplicada no vidro é a tinta Duco, né, a tinta laca, que é uma tinta automotiva. Ela é feita também para pintar a lataria do carro. Ou o esmalte vitral. A tinta Duco eu usei aqui nesse gnominho que eu fiz de resina.
A resina é um material plástico que também é um material impermeável. E o acabamento do esmalte ou da tinta Duco é esse, ele tem bastante brilho e é uma tinta que cobre muito bem. Parece até esmalte de unha mesmo, como a gente conhece, tá? Então essa é uma opção para pintar vidro artesanal, tá? Que não precisa ir no forno, que não precisa de nenhum equipamento diferente. Existe uma tinta que é à base de água e que vai ao forno caseiro, forno da nossa casa, de gás, de cozinha ou elétrico, que é a tinta Decorfix 150. Essa tinta aqui, tá? Que é da Corfix. E ela tem esse nome porque ela precisa de uma queima a 150 graus no forno caseiro da nossa casa, forno a gás, para a tinta fixar na superfície. E aí então o acabamento, ó, é esse aqui. Essa peça eu usei a Decorfix 150, uma peça de porcelana. Vocês podem ver o pires, a xícara toda pintadinha. Essa tinta tem também o esmalte e o verniz, quer dizer, ela tem um acabamento com brilho e mais opaco, tá? Mas ela fica com esse aspecto mais brilhantinho mesmo. E essa tinta eu pintei, levei para o forno caseiro por 30 minutos, né, 25 a 35 minutos, dependendo do forno, 150 graus. E aí então essa peça você pode usar, você pode lavar, você pode colocar bebida quente dentro, não tem problema. Só que vale ressaltar o seguinte aqui, pessoal. Todo trabalho artesanal, manual, feito à mão, ele é mais vulnerável, ele é mais delicado. Se você usar um material, por exemplo, uma ponta de faca e ficar aqui insistindo na pintura, ela vai descascar. Se você for lavar, você vai lavar suavemente com uma esponja, água, mas você não vai deixar de molho numa bacia com água quente ou usar um bombril, sei lá, uma palha de aço para limpar essas peças, porque vai estragar. Mas voltando a falar da aderência das tintas, na porcelana, né, essa daqui eu usei a Decorfix 150 e aqui eu pintei com a acrílica. Aqui vai acontecer a mesma coisa, ó. Eu trouxe aqui o plástico, ó. Todos eles eu pintei com acrílica sem usar nenhum produto a mais, só a tinta. E todos eles vai acontecer a mesma coisa, a tinta vai sair, né, com desgaste. Aqui é metal, a mesma coisa, tá? Ó, basta eu passar a esponja um pouquinho que a tinta já vai sair e eu vou conseguir tirar tudo como se não tivesse feito nenhuma pintura. Então, já que a gente sabe o que não pode fazer, ou seja, você não pode simplesmente usar uma tinta qualquer em cima desses materiais, vamos entender o que a gente pode fazer. Então, uma das coisas, usar essa tinta que vai ao forno, eu mostrei a Decorfix 150, ela vai servir não para plástico, tá? Só para vidro, porcelana e faiança. E aí, quando você fizer todo o procedimento, você vai conseguir pintar as peças assim com um acabamento bacana e com durabilidade. Bom, vamos falar agora então de metal, né? Muitas pessoas gostam de pintar as peças de galvanizado, né? Que é uma lata, né, preparada, ou até mesmo usar latas de embalagens, né, que a gente tem em casa, todo mundo tem latinha. Aqui, por exemplo, eu tenho uma no meu cenário, essa aqui decorada, lata de molho de tomate, enfim. O que a gente pode usar para pintar o metal? Metal, a gente pode usar e deve, né, o primer para metais, que é esse produto aqui, tem dessa marca, tem de outras marcas, ele é uma base para você aplicar no material, né, assim como ele tá, ou sem nenhuma pintura, ou mesmo que ele tenha rótulo, alguma impressão, usando esse primer como base, como fundo, aí então você pode pintar com as tintas acrílicas, foscas ou com PVA, como eu fiz aqui, ó, essa peça, ela é de galvanizado, vocês podem ver aqui por dentro, aqui por baixo, e eu usei o primer como base, eu passei 5 demãos desse fundo, tá? Tem que passar várias mesmo, porque o metal, ele não absorve direto, então fica uma marca, quando você aplica a primeira camada, não fica uniforme, você tem que passar várias demãos para ficar bem uniforme. E depois que você usou o primer, aí você pode usar essas tintas decorativas, que não vai sair, tá? Não vai descascar, ele vai segurar muito melhor a tinta. E para proteger depois que eu pinto, eu uso cera em pasta incolor, ou pode-se aplicar um verniz acrílico, um verniz spray, aí é opcional. Eu uso cera em pasta incolor. Então, metal, se a gente usar o primer para metais, tá tudo certo.
E agora o plástico, né? O plástico ele é bem polêmico, as pessoas adoram plástico, tem muita embalagem, quer aproveitar, frasco de remédio, frasco de perfumarias, né? De coisas, shampoo, garrafas PET, enfim, tem uma infinidade de coisas que a gente quer aproveitar e usar pintando. Mas o que a gente pode fazer para pintar bem um plástico? Dependendo do tipo de plástico, se ele for mais poroso, mais você percebe, por exemplo, esse aqui, que ele é leitoso, é um plástico mais... no toque ele é mais poroso, você pode lixar com uma lixa fina, lixa d'água, como essa 360, lixar para desgastar um pouco a superfície, para ela ficar mais áspera e dessa forma a tinta vai aderir melhor. Foi o que eu fiz aqui nessas garrafas térmicas. Tá? Elas são de material plástico, eu pintei com tinta acrílica decorativa fosca e antes de pintar eu lixei, né? Passei a lixa fina no plástico, ele ficou até mais esbranquiçado, aí eu pintei com as tintas decorativas, essas que eu uso na madeira, tá? E depois eu não apliquei a cera, nesse caso eu apliquei um verniz spray. Um verniz spray fosco. Se você vai pintar um PET, que é esse plástico transparente, né, que é o plástico de garrafa, normalmente aquele mais cristal, aí a gente tem essa opção que é usar o primer para PET. É uma base transparente, líquida, ó. Eu passei esse produto aqui, ele tá com esse fundo já. Tá? Quando você aplica esse primer para PET no plástico, ele vai oferecer, vamos dizer assim, uma aderência melhor das tintas aqui. Tá? Então você pode aplicar antes, deve aplicar, pintar normalmente como você pintaria, você pode aplicar nesse outro tipo de plástico também, nesse aqui eu também passei. Você pode aplicar esse primer em outros materiais, pode aplicar, por exemplo, num vasinho de metal como esse aqui, vocês viram que aqui a tinta saiu, mas eu posso aplicar o primer aqui primeiro, ele vai ficar transparente, não vai mudar o aspecto da peça e aí eu posso pintar e depois selar com verniz. Vai fixar muito melhor. Resumão geral de tudo. Quando a gente pinta cerâmica, tá? Isso aqui é cerâmica, o mesmo material. A gente pode usar qualquer tinta. Eu posso usar até verniz vitral, eu posso usar guache, eu posso usar tinta plástica, até tinta para tecido. Não vai ficar um bom acabamento, mas vai fixar, porque esse é um material poroso, aderente, que recebe bem qualquer tinta. Se a gente vai pintar madeira, mesma coisa. Qualquer tinta na madeira fixa. E ó, gente, não sai. Vocês estão vendo, ó, passei pano, passei papel, não vai sair. Porque a tinta penetra nos poros da madeira e fixa na superfície. Por outro lado, se você vai pintar vidro, se você vai pintar porcelana ou se você vai pintar plástico, ou você tem que usar um material mais adequado, específico para eles, ou você tem que preparar antes com uma base, pode ser um primer, pode ser lixando, né? Pode ser, no caso do metal, o primer para metal, permitindo uma melhor aderência dessa tinta e depois protegendo com algum verniz. E por último, se você usar o verniz vitral direto no vidro, como eu fiz aqui, não usei primer e não passei nada depois, tá perfeito, tá? Só que você não pode raspar, porque senão vai acabar saindo com o tempo. Mesmo que não saia de uma vez, pode acabar saindo, tá? Entendendo isso, vocês vão entender por que a gente não faz qualquer coisa nesses materiais. A gente tem que tomar todos esses cuidados, seguir esses passos, tá? Agora, em arte, em criação, tudo é permitido. A gente pode pintar basicamente tudo com qualquer coisa, né? Você só tem que tomar os cuidados para conservar isso, senão não adianta nada. Tudo que você faz é um trabalho perdido e, enfim, não vai se recuperar. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Tem outros vídeos do Dicas de Ateliê, que é uma playlist aqui no meu canal, em que eu falo especificamente de materiais. Então dá uma consultada nos outros para vocês entenderem, enfim, as informações de outros vídeos que podem ser úteis também. Tem um vídeo que eu falo das acrílicas, tem vídeo que eu falo só de verniz, tá? E esse então foi o vídeo aqui sobre pinturas em plástico, vidro e porcelana. Se você gostou, deixa o seu like e inscreva-se no canal, porque assim você será avisado ou será avisada sempre que tiver uma novidade por aqui. E acompanhe no meu blog também. Aliás, no meu blog tem alguns passo a passo de pintura em porcelana e em vidro lá no blog.
tá? Vou deixar o link na descrição desse vídeo, passa por lá também. Até o próximo vídeo, obrigada por me acompanhar.